Fala fiel, eu sou o Guta. E eu sou o Deco e vamos falar aí pela primeira vez um pós-jogo com vitória do Corinthians. Quem diria que esse dia chegaria? Num jogo que teve muitos momentos que a gente pensou que não ia dar, teve empate ainda, teve gol anulado, mas o Corinthians acabou fazendo uma partida relativamente ok. Alguns jogadores conseguiram manter numa boa sequência de jogos depois de fazer uma boa partida contra o Fluminense. E vamos começar aí falando do jogo, que teve um primeiro tempo complicado, digamos assim, né? Que no começo do jogo a gente não conseguiu... Acho que não só o primeiro tempo, no meu opinião. Não, tudo bem, mas o é que... primeiro e o segundo. Os primeiros 10 minutos dos dois tempos, o América conseguiu ser melhor do que o Corinthians. O Corinthians no primeiro tempo muito sem repertório para conseguir criar jogadas. A gente viu como o Garro realmente faz muita falta para esse time. Um time que fica muito menos criativo, dependendo bastante do Wesley, dependendo bastante do Breno Bidon pisar um pouco mais na área. Abusou muito de cruzamento e não teve um bom resultado com isso. E surgiu o primeiro gol de uma individualidade do Wesley, que vem sendo o jogador que mais vem desequilibrando para o Corinthians agora nos últimos jogos. Quando o próprio Argentino Júnior já tinha sido um dos poucos que sobressaíram, que conseguiram fazer alguma coisa. E no segundo tempo também, muito cruzamento, mas primeiros 10 minutos completamente do América, um sofrimento do caramba. E o Carlos Miguel mais uma vez mostrando porque hoje ele é o goleiro titular do Corinthians. O Carlos hoje... Eu acho que essa foi a maior resposta que a gente teve. Se teve uma resposta do lado negativo, que o Corinthians jogar sem o Gal é realmente muito complicado. Do lado positivo foi o Carlos Miguel, sem dúvida nenhuma. Porque a gente vê... Tudo bem, gente, é normal que muita gente pede a saída do Cássio. O Cássio realmente estava mal e merecia um banco. Mas é completamente normal que o reserva, quando assume o posto de verdade titular, não é que o cara vai entrar uma partida ou outra. Quando ele realmente vira titular, ele não assume a bronca. É um cara que sente a pressão, sente o peso da camisa, sente o peso de substituir um ídolo. Foi assim o São Paulo com o Rogério Ceni, o Palmeiras com o Marcos. Só que o Carlos Miguel, pelo menos por enquanto, ele sendo titular, só são 2 jogos. É uma faixa curta de tempo de a gente analisar. Mas são 2 baita jogos do Carlos Miguel. Ele já vai bem contra o Fluminense e hoje ele salva o Corinthians. Se a gente vai pegar o recorte dele inteiro no Corinthians, ele deve ter uns 20 bom. jogos e são ótimos jogos. É difícil a gente pegar uma falha do Carlos Miguel, um jogo que ele vai muito mal. Ele é um goleiro muito seguro. Eu acho que falha talvez só contra a Ponte Preta, que ele sai mal do gol, mas só... Tem gente que acha que tem gente que não acha também, né? Não é aquela falha estrondosa, o que para um goleiro do nível do Carlos Miguel, que joga num time como o Corinthians, é bastante representativo. É bastante significativo. E o Carlos, assim, a gente tá vindo numa animação porque o Corinthians ganhou, mas... O que o Corinthians sofreu no jogo de hoje, se não fosse o Carlos Miguel, o Corinthians teria tomado, não é nem tomado o empate do América, teria tomado a virada. Teria tomado, só no primeiro tempo, teria tomado mais 2 gols. Ele foi muito bem, salvou o Corinthians hoje, sem dúvida nenhuma, o principal nome do Corinthians em campo. A gente até viu que alguns lugares colocaram o Bidu como o melhor em campo. O SofaScore de estatística colocou o Bidu como o melhor em campo, mas o Carlos Miguel realmente hoje quem merece os aplausos. Merece os aplausos e o Corinthians... Isso fica um pouco marcado, né? Porque se a gente for entrar até um pouco no desempenho individual e coletivo, saindo um pouco do goleiro, o Carlos Miguel é o grande destaque, o que é muito bom pro Corinthians, mas mostra também que o time sofreu. O Corinthians não fez uma grande partida hoje. É que contou com a sorte, contou com um baita de um goleiro que é o Carlos Miguel, que merece muita titularidade. Mas jogar futebol, o Corinthians teve lampejos, mas não apresentou um grande futebol hoje. Algumas individualidades foram bem no jogo. O Wesley foi bem no jogo, o Ranieri foi bem no jogo de novo, o Bidon foi bem no jogo. Então até dá pra destacar alguns jogadores. Mas se for ver, o sistema defensivo em geral não funcionou. Quantas oportunidades o Carlos não teve que fazer alguma coisa ali pra tentar evitar o gol? Eles acertaram a trave 2 vezes ao longo do jogo. Não é à toa que o Carlos Miguel foi melhor em campo contra um time de Série C, Série D. Então é de ficar muito, muito preocupado com isso. Tem que fazer ajustes, tudo bem, trocou os 2 laterais pro jogo de hoje, é difícil, é diferente, joga com 2 jogadores que são importantes para esse sistema defensivo, mas chega a ser meio preocupante. O meio campo a gente viu também, até que funcionou ok, mas o Garro faz muita falta, e no ataque é meio preocupante também que do lado direito o Mosquito não conseguiu fazer as individualidades deles, as jogadas dele. Ele foi bem contra o Fluminense. E foi muito bem contra o Fluminense, mas ele dependeu um pouco do Mateuzinho perto dele para conseguir criar alguma coisa. O Romero hoje, de novo, nulo como centroavante. Contra o Fluminense foi bem, participou de algumas jogadas, mas hoje não conseguiu participar do jogo. E de novo, só o Wesley sobressaindo por ser um jogador muito habilidoso. Cara, e assim, a gente não tá também num patamar de ficar reclamando de atuação, porque nesse momento o que mais vale é resultado. Sim, você pega a Copa do Brasil, muito de vencer. Precisa vencer para retomar confiança. O Corinthians
ficou 4 jogos sem vencer e sem marcar gol, ganha muito bem do Fluminense, ganha hoje do América, um resultado super importante para a volta, que até fora dá pra de casa, que é importante pra gente Sim, também. e que até dá para poupar um outro jogador pro jogo da volta, porque conseguiu um resultado bom e vai jogar dentro de casa, mas, novamente, o desempenho do Corinthians ainda tem que melhorar bastante e existem algumas falhas aí que dá para destacar que não dá para acontecer. Não dá, por exemplo, para você ter 2 laterais que, apesar de não serem os titulares, não dá para eles darem tanto espaço assim dentro de campo. O Bidu, beleza, ofensivamente o Bidu entrega. Ele é um cara que ele cruza bem, ele aparece bem na frente, ele domina uma bola ou outra de peito que a torcida acha o máximo, mas defensivamente ele é um jogador que compromete. No primeiro tempo, se não fosse o Carlos Miguel, o Bidu teria entregado 2 gols do lado dele. O que recebe de bola nas costas é sacanagem. E assim, gente, com todo respeito ao América, que fez um grande jogo, jogou muito bem, bateu de frente com o Corinthians. Você que falou, né? Mas 13 jogos invicto, 14 jogos invicto. Sim, é o clube, essa é uma informação interessante, é o clube da série A até a Série D que estava com uma sequência maior invicta, né? Que agora caiu, perdeu pro Corinthians, mas é um clube que bateu de frente, mas assim, é um time de Série D, é um time que não tem investimento nenhum, que disputa um campeonato muito mais fraco, seja estadual, seja nacional. Então o Corinthians tinha a obrigação de ir lá com o time reserva titular e ganhar bem o jogo. E o Corinthians sofreu muito mais do que deveria. Eu acho que a dupla de zaga com Félix Torres e Kaká, apesar dos dois ainda precisarem evoluir um pouco, é uma dupla de zaga que eu vejo como uma ideal para o Corinthians nesse momento, até por Gustavo Henrique estar fora. O Raul Gustavo não existe jogar e o Caetano, pelo que parece, não está nos planos. Então parece ser a dupla ideal no momento. Mas com o Gustavo Henrique voltando, nesse momento não dá para tirar o Kaká. Até por participar em gol, tudo bem, não é a função principal do zagueiro, mas não comprometeu contra o Fluminense. Aliás, foi muito bem contra o Fluminense e hoje não comprometeu. Foi bem, mas aí se colocaria o Gustavo Henrique no banco, então ou tiraria o Félix Torres? Ah, não, seguraria o Gustavo Henrique no banco. Não dá pra ele simplesmente voltar assim e receber a posição. Sendo que aparentemente bem, é uma zaga que tava bem, mas é uma zaga que agora nesse momento tá encaixada. Tá encaixada, mas assim... Eu acho que o problema no Corinthians ainda é realmente as laterais. As laterais tá preocupante. O Fagner... Cara, o Fagner é muito complicado, porque ele faz um jogo muito ruim contra o Argentino Júnior, faz um jogo muito ruim contra o Juventude, mas aí você pega contra o Fluminense e ele não compromete. Mas é um jogador muito constante ainda, mas por incrível que pareça, eu ainda vou de Hugo na lateral esquerda. Pra mim o Bidu ainda... ofensivamente ele vai bem, mas o Hugo até, por exemplo, contra o Fluminense não deveria ter sido criticado. Se foi criticado não deveria, fez uma boa partida, deu assistência pro Wesley e uma roubada de bola ali no segundo gol do Corinthians. Então, cara, apesar de ser um jogador fraco, limitado, ele ainda corresponde defensivamente muito mais do que o Bidu. Muito mais. E já puxando para um gancho que é aqui do meio campo, já que a gente já falou sobre a parte defensiva do Corinthians, eu concordo com você que o meio campo funciona, com o Ranieri e com o Bidon, mas para mim o Paulinho... Não, o Paulinho não... Cara, naquela função não dá. A gente volta ao 2023... Também um pouco a 2022, quando que a gente olhava para o Corinthians em campo e não via sentido do Paulinho estar ali. Não é nem tecnicamente o cara tá mal, mas qual que é a função do Paulinho em campo? O Paulinho vai ser um meia que vai ficar dentro da área esperando bola para cabecear? Bota o Paulinho de centroavante então, ou não coloca. Porque não faz sentido. O Paulinho, se ele é um meio campo, se ele é um cara que está na parte de organização, ele tem que vir para tabelar, para ajudar a criar jogadas, para combater, para voltar para marcar, não ser um jogador que aparece na área só para finalizar. No primeiro tempo o que a gente mais viu foi o time atrás tentando criar, aí apelando para as laterais e o Paulinho o tempo todo estava onde? Dentro da área junto com o Romero. Então realmente não faz sentido se ele vai jogar numa função de meio campo, de volante, beleza. Só que aí ele tem que aparecer lá como elemento de surpresa, como fez a carreira inteira. Não ficar jogado lá no meio da área esperando a jogada acontecer. O Paulinho nunca foi esse cara. E o meio campo do Corinthians morre porque se perde a função do meia, que o Garro fazia muito bem. E que era para ter o Coronado, que também hoje não... Que é outro cara que tá no departamento médico. Tá se formando em medicina, né? Porque a gente tá esperando o Palácio se formando. Pô, já foi dengue, já teve lesão na coxa, agora lesão no quadril. Cara, é difícil. O cara não quer machucar, não quer ser picado pela dengue de propósito, mas pô... E aí falando já do ataque, a gente já falou no começo do vídeo do Romero, que o Romero tem muita gente que gosta dele de centroavante, mas parece que ele fica meio perdido nessa função em alguns jogos. Se são jogos que o Corinthians realmente fica nesse lance de ficar cruzando bola pra dentro da área, o Romero é outro cara que fica sem função. A gente até comentou no começo do jogo, que se essa era a estratégia inicial, esse é o jogo do Pedro Raul. A gente fala isso aqui em todo pós-jogo. O Pedro Raul tem uma função, ficar dentro da área, fazer pivô e receber bola para cabecear para dentro do gol, que ele é enorme. E aí você fica nessa dúvida do porquê que o Romero é usado para essa estratégia. Se desde o minuto 1 do jogo, o primeiro tempo inteiro do Corinthians foi jogada de linha de fundo e cruzamento para a área.
E aí o Romero fica perdido e não consegue participar do jogo. Cara, assim, eu acho que se o Corinthians ele tem o que a gente estava falando antes da questão criativa, se o Corinthians tivesse o Garro hoje, o Romero de centroavante poderia jogar bem, porque o Romero contra o Cianorte na Copa do Brasil joga de centroavante e joga muito bem, faz 2 gols, acaba com o jogo, porque ele tinha gente para fornecer ele, tinha gente para deixar ele na cara do gol, para tabelar com ele, ele era acionado toda hora, mas o Romero ele ficou dos 2 minutos do primeiro tempo até praticamente o final do primeiro tempo sem tocar na bola. O cara não tocou na bola, não criou jogada, é cruzamento na área que ele não é efetivo. Então, se for para utilizar o Romero, tem que utilizar nessa estratégia. Ou que utilize em jogos contra o Fluminense, ele centroavante. Que ele vai ter que brigar, vai dar carrinho, vai explorar o contra-ataque, ele é um cara mais rápido. De fazer pressão. Fazer pressão, que ele vai muito bem. Mas hoje, realmente, assim, se a gente for imaginar que o Romero, em questão de nome e até em questão de... principalmente questão de gols, é a principal referência do Corinthians hoje, disponível, até porque o Yuri tá machucado, é bizarro pensar que o Romero num jogo desse, que apesar do América ter ido muito bem, como a gente falou, é um jogo contra um adversário muito mais frágil, e o Romero não apareceu. Ele não consegue participar do jogo. E a gente ficou novamente dependente de jogadas individuais do Wesley, que é um cara que tem uma individualidade muito boa, que ele tem um drible muito fora da curva, e que decidiu no primeiro gol assim. Porque fica sem criatividade. O Corinthians hoje foi um time que não conseguiu criar muitas jogadas, que não tinha muita movimentação e pecou muito em limitação. Acabou ganhando o jogo porque defensivamente a dupla de zaga foi sólida, o Carlos Miguel foi espetacular, o ataque quando chegou conseguiu ser eficiente e também porque o adversário é frágil. Mas, cara, assim, o nível de atuação preocupa um pouco. Até porque a gente vai ver como surgiu esses gols, que nem você falou, foi uma individualidade do Wesley e foi numa bola parada. Assim, não é terra arrasada, porque o Corinthians ganha mais uma partida, tem sim bons jogadores, e aí você tem o Garro que não jogou, o Coronado que não jogou. Então, isso que eu ia falar, que é importante destacar muita também gente que como jogou. essa vitória veio pela quantidade de desfalques. Se não me engano, o Corinthians do elenco inteiro tinha 9 desfalques para participar hoje. 8 no DM e 1 suspenso, que era o Garro. Então, num jogo desse nível, que a gente vê que realmente era um time que jogou bem, que estava 14 jogos invicto, tudo bem que é time de outra divisão, mas esses caras iam jogar a vida contra o Corinthians, é o jogo da vida deles. E jogaram. E jogaram o jogo da vida deles. Então você dá uma resposta de conseguir vencer, que nem a gente falou aqui também, é o mais importante pro Corinthians no momento, eu acho que é muito simbólico sim, é uma vitória muito importante, tem que ser muito comemorada, mas também tem em mente que não é porque vai jogar em casa que já acabou. Se for entrar em Itaquera já pensando que já ganhou o jogo, a gente vai tomar um susto lá e já era. Cara, mas eu acho que dá pra dar uma administrada. Não, nesse sim. jogo. Poupar outro jogador. Óbvio que dá, mas não é pra largar, não é pra colocar o time inteiro reserva, por exemplo. Tem que ter noção de que vai enfrentar um adversário que vai querer dar uma resposta também. Puxar as notas? Pode ser. Quer começar aí pelo Carlos Miguel? Cara, assim, é muito complicado colocar uma nota 10 para um jogador. E até porque tomou um gol, né? Tomou um gol. Mas não foi culpa dele, mas tomou um gol. E eu vi muita gente falando, mas vocês criticam o Cássio, se o Cássio tivesse tomado esse gol, vocês iam criticar, irmão. Esse gol não... Vamos ter senso, não é porque o cara tomou um gol que ele falhou no gol, que ele prejudicou, não. Acontece, os goleiros tomam gols, os melhores goleiros do mundo tomam gols, isso é completamente normal. E também num desvio muito... Não tinha o que o Carlos Miguel fazer, ele tava na bola, no chute, e no desvio do cara do próprio time do América, ela vai lá no outro canto. Assim, eu acho que o 10 ainda é complicado, mas eu vou de 9,5 pro Carlos Miguel. Cara, eu vou de 9,5 também. Acabou com o jogo. Não tem outra, decidiu o resultado de hoje pro Corinthians. Já puxando pro Mateuzinho, cara, eu gostei bastante, participou bastante da jogada de ataque, achei defensivamente não ficou devendo. Se for fazer uma comparação com o Bidu, que era o outro lateral, foi muito melhor, então eu vou dar nota 7 pro Mateuzinho. E o Mateuzinho jogou muito improvisado, né? Sim, ainda jogou no ataque e conseguiu fazer algumas boas jogadas. Eu acho que ele peca ainda um pouco defensivamente, mas se a gente for analisar lado direito e lado esquerdo, sim, não tem comparação nenhuma. Sem comparação nenhuma. O Mateuzinho foi muito mais seguro. Então eu vou de nota 6,5 pro Mateuzinho. Cara, a dupla de zaga foi destaque, mas começar por aquele que foi menos, talvez, Félix Torres. É difícil, é uma partida um pouco... discreta, né? Discreta dele. Ele vai bem em alguns momentos do segundo tempo. O primeiro tempo ainda deixa os atacantes do América escaparem um pouco, mas eu vou manter a média, nota 6. Cara, eu vou de 6,5. Eu achei que foi uma partida bem segura. Só deu um susto no final do jogo quando tentou forçar um passe sem necessidade, que ele tem dessas às vezes. Mas, no geral, me agradou. E o Kaká, que virou artilheiro do Corinthians de repente. O Kaká que presta, irmão. É o único Kaká que presta. A gente falou isso durante o jogo, que o Kaká ele fez um gol hoje, fez gol contra o Fluminense, quase fez um gol contra o Argentino Júnior
Então tá numa fase excelente, uma presença de área absurda. Pô, pelo gol, nota 7,5. Eu vou de nota 7,5 também, foi seguro, fez o gol e eu não esperava isso. Também não. O Kaká virar um artilheiro pro Corinthians, não esperava, mas ele foi muito bem. E, assim, eu acho que teve um lance no primeiro tempo que uma boa defesa do Carlos Miguel, que ele vacila contra o atacante, que ele deixa o cara infiltrar na área e finalizar, mas fora isso foi muito bem, nota 7,5. Pô, assim, eu vou ter que contrariar As estatísticas do Matheus Bidu, irmão. Eu vou ter que contrariar. Pra mim, o Bidu, não que fez uma partida horrorosa, mas também não acho que fez uma boa partida. Eu vou de nota 5 pro Bidu. Cara, eu vou de nota 5,5, porque ofensivamente até criou algumas boas jogadas. Que nem você falou, dominando a bola parece o Messi. Nossa, o domínio de peito dele vai pro futebol, Bidu. Só que defensivamente ele ainda deixa... Cara, deve muito o Bidu, muito. Mas como ganhou hoje, a nota pode ser meio alta, 5,5 pro Bidu. O Ranieri, mais uma vez, uma ótima partida dele. Tomou um amarelo ali, mas um lance qualquer. Só que ele ainda entrega muito, é a cara do Corinthians, nota 8 pro Ranieri. Cara, eu não acho que o Ranieri foi tão destaque assim pra receber uma nota maior que o Kaká, por exemplo. Mas ele é muito constante. Nota 7, porque ele é um cara que sempre entrega. Sempre tá marcando, sempre tá assumindo responsabilidade. Mas eu prefiro o jogo do Ranieri contra o Fluminense, particularmente. Cara, eu achei que ele jogou mais hoje do que contra o Fluminense. Mas ele vai bem nas duas partidas. É o que a gente sempre fala, o Ranieri é um monstro. O cara é muito constante, é impressionante. O Ranieri nunca joga mal, irmão. Nunca joga mal. O pior jogo do Ranieri que a gente viu foi um jogo nota 5. Foi, que provavelmente foi contra a Argentinos Júnior. Que foi todo mundo muito mal. E o Bidon... Pô, o Bidon é uma nota muito alta. Não dá. Eu pensei que o Bidon é uma nota muito alta. O Bidon não dá. O Bidon pra mim é nota... Cara, eu vou de nota 8 pro Bidon. Assim, não é uma partida espetacular dele, mas ele faz o primeiro gol como profissional. É um menino muito bom de bola, que tem uma consciência tática muito grande. Nota 8. Cara, ele é muito talentoso. Tem um lance ali que ele dá aquele girosflim pro segundo zagueiro, que é poucos jogadores que têm essa capacidade de fazer aquilo. O pensamento rápido, fez o gol, fez uma ótima partida também. O Bidon é muito bom jogador e merece muito essa sequência como titular, foi o craque da Copinha. E no profissional ainda não fez um jogo ruim também. Então, vou de nota 8 também pro Bidon. O Paulinho, mano, eu acho que é um pouco parecido com o Romero de ser um pouco discreto. Que nem a gente falou, um pouco sem função, mas tá jogando fora de posição também, passar um pano pra isso, então... vou dar nota 5,5 também. Eu vou de 5,5 também. Ele não prejudicou, não fez um mau jogo, ainda teve uma chance ou outra ali dentro da área, mas tá sem função. Não dá pra dar uma nota alta pro cara se taticamente tá sem função nenhuma. Cara, puxar agora pro ataque, já que a gente já falou todos do meio. Ponta esquerda, Wesley. Nota alta também, bom jogo do Wesley. Foi menos incisivo do que em alguns jogos, mas mesmo assim foi muito bem. Cara, eu vou de nota 8 pro Wesley também. Concordo, nota 8. Poderia ter feito até um gol, só que o Mosquito deixou a bola um pouquinho atrasada pra ele ali no contra-ataque. Só que o Wesley ainda é o jogador mais diferente do Corinthians. Eu não posso ser reserva nunca pelo... Assim, é difícil. Muita gente ainda reclama do Wesley de tomar decisão errada, de demorar pra dar passe. O Wesley é muito fominha de fato. Só que o que ele cria, nenhum outro jogador do elenco cria. Então, ele tem que ser titular o tempo. Cara, e assim, eu tenho uma opinião sobre o Wesley, que eu acho que talvez você concorde comigo. O Wesley é o único jogador do elenco do Corinthians, o único que é capaz de decidir um jogo sozinho, de mudar um jogo sozinho. De fazer, é muito bom, de fazer o que o Roger Guedes fez contra o bom. Atlético Mineiro, por exemplo. Botar a bola debaixo do braço e acabou. E resolver, do nada. O jogo pode estar horrível, o Corinthians sem conseguir finalizar, muito mal na partida, mas o cara vai fazer um lance que nem ele fez hoje, deixar o marcador pra trás, colocar pra trás pro Bidon, o Bidon só empurra pro gol. Ele é um jogador desse, como fez contra o Fluminense também, os dois gols. E tem muito repertório, a gente cansa Exato. de ver ele correndo pro fundo e ele cortando pro meio também. O Wesley ele tem muito repertório de drible e consegue sim resolver sozinho o jogo tranquilamente. Aí o Romero, por estar assumido, a minha vontade deixa sem nota, de verdade. Mas eu vou acabar julgando o Romero como o pior da partida por não ter participado, então nota 4. Eu vou na mesma linha também. O Bidu, por exemplo, prejudicou mais que o Romero. Mas, cara, o Bidu ainda teve um lance ou outro. O Romero não apareceu no jogo. Nota 4 também foi mal. Não tocou na bola. Não tem muito o que fazer. E o Mosquito é outro cara que pra mim não foi bem hoje. Não acho que foi mal também. Ele tá melhor nesses últimos jogos do que ele tava antes. Mas não consigo dar uma nota muito alta pra ele, não. Eu vou de nota... Cara, eu vou de nota 5 mesmo que o Bidu. Eu também acho, nota 5. Falta ainda aquele Mosquito que a gente espera o tempo todo que olha o marcador no fundo do olho e já era, irmão. Ou vai pro fundo, ou corta pro meio, cria a jogada, finaliza. Parece que o Mosquito ainda tá com um pouco de receio de fazer as jogadas dele, não sei lá. Mas concordo com você, que ele vem melhorando. Quem entrou, vamos ver.
Entrou o Pedro Raul. Vamos começar pelo Pedro Raul, então. Cara, entrou bem, tá? Entrou bem. Não cometeu nenhum erro grave. Teve uma bola ali na ponta que ele pegou, que a gente sabe que o Pedro Raul com a bola no pé tem uma qualidade um pouquinho questionável. Nossa, ele foi muito bem. A gente se olhou e falou, foi vamos muito ver bem. o que ele vai fazer aí. Foi bem, driblou o marcador, fez um mau cruzamento. Até pedalou, filho. Ele entrou bem no jogo. Nota 6 pro Pedro Raul. Vou de nota 6 também. Cara, pro nível do Pedro Raul, ele não teve nenhuma bola pra finalizar, que é o que ele faz. Sim. Então não dá pra jogar ele por isso. Tecnicamente não foi mal, foi muito melhor do que em outras partidas. Roubou umas 2, 3 bolas no ataque. Nota 6 tá bom, Pedro Raul. Tá ótimo. Uma boa partida, talvez um dos melhores reservas, tá? Sim. O Guilherme Biro eu acho que a gente deixa sem nota. Sem nota. Não Fez teve uma falta tempo ali de no final do participar. jogo, mas Importante. Eu aplaudi Pouquíssima sua coisa. falta, Biro. Você foi muito bem de fazer aquela falta. pouquíssima coisa. E assim, puxando para outro jogador que entrou, para mim o Fagner entrou bem. Ele toma um girosfim também ali no lado do campo no final do jogo, mas Não do podia ter resto, tomado. ele foi bem, fez uma boa partida. Mas eu vou segurar um pouquinho ainda 5,5 para mim. Eu vou de 5,5 também. Por julgar que o Pedro Raul foi um pouquinho melhor e também que o Fagner não criou muita coisa. Participou um pouco ali na famosa dobradinha de laterais com o ponta Mateuzinho, mas não interferiu diretamente em nada, então fica com essa nota. Quem mais entrou? Fausto Vera. Fausto Vera fez o que ele faz. Cara, não foi mal, pior que... Mas é que ele fica tocando bola de lado, não faz nada além disso. Deu uma bomba de esquerda no meio do gol. 5,5 também, melhor nota do Fagner. Eu vou também, um cara que não comprometeu, não errou passes, teve uma boa finalização, segurou a média, né? Aquele jogo tranquilo pro Corinthians no final da partida. Isso foi o Fausto Vera hoje, graças a Deus, porque se ele tivesse um pouquinho mais de tempo em campo, ele teria prejudicado e muito o Corinthians, então nota 5,5 pro Fausto Vera tá bom. E aí, pra fechar, o Giovani, que eu vou de 5,5 também. Achei que entrou suave no jogo. A primeira jogada do Giovani, ele vai mal, que ele tenta partir pra dentro da marcação, mas o resto do jogo roubou algumas bolas ali no campo de defesa, fez uma tabela ou outra, nota 5,5 pro Giovani. Cara, eu ia de 6 pro Giovani, mas o que o Pedro Raul ele entrou bem também. Eu lembrei que o Pedro Raul quase fez um gol. Então, é que a nossa média é o Pedro Raul, né? Se a gente tivesse colocado 6,5, alguns teriam 6, mas pra mim mas é uma nota ok. Só pra ser diferente, o Giovani buscou bastante o jogo, não tem tanta qualidade assim, mas ele tentou bastante, nota 6. Tá bom pra você, Giovani. Se esforçou, legal, bacana. Entrou bem. Mostrou serviço num jogo aí que é o jogo que vai receber oportunidade, né, na temporada, então nota 6 pro Giovani. E Bruno Lazzaroni. Antônio Oliveira, irmão. Antônio Oliveira? O Lazzaroni é um Antônio Oliveira. fantoche. Eu sei, mas ele não tava No em meio campo. da parada. Então vamos ali, Bruno Oliveira, Antônio Lazzaroni. Irmão, o cara tá ali, ninguém sabe por que ele tá ali, velho. Não, beleza, solta a voz. Cara, assim, o Corinthians não fez uma grande partida. As mudanças dele, principalmente nas laterais, de colocar Bidu e Mateuzinho, eu acho que não surtiram tanto efeito, nem o Paulinho no meio, mas é um jogo que o Corinthians ganha e eu acho que vale também o mérito de ter continuado com o Carlos Miguel, de ter continuado com o Bidon, principalmente esses dois De dar jogadores. chance pro Mateuzinho no lugar do Fagner também. Sim, o Mateuzinho merecia essa chance. Então, assim, na medida do possível, apesar de não ter sido um bom jogo do Corinthians, eu acho que ele até tomou boas escolhas. Eu vou de nota 7 para Antônio Oliveira e Bruno Lazzaroni. Cara, eu vou de nota 6,5, eu não acho que dá pra dar uma nota muito alta pelo tanto que a gente sofreu, porque não é normal a gente sofrer o tanto que a gente sofreu, não pode normalizar só por causa da vitória, porque com 2 bolas na trave, o Carlos Miguel saindo como melhor em campo, não dá pra falar que o Corinthians fez uma ótima partida. A gente fez uma partida ok, uma partida nota 6, colocar 6,5 porque ele fez 5 mudanças e as 5 entraram suave no jogo, ninguém comprometeu, manteve até que o mesmo ritmo, não teria tirado o Wesley, por exemplo, pelo que a gente falou, Também que é um não. jogador mais diferente, poderia ter feito mais alguma coisa, mas eu acho que a única crítica em relação às mudanças é isso. Então é isso, nota 6,5 pro Bruno Lazzaroni, vulgo Antônio Oliveira. Cara, só para contextualizar, eu fiquei... Cara, não surtiu efeito. Eu ia falar que fiquei irritado, nem fiquei irritado com isso, mas não surtiu efeito o Paulinho entrar como titular do Corinthians e não surtiu efeito o Bidu. Mas se a gente for analisar, quem que ia entrar no meio campo, irmão? Ia ser o Fausto Vera? Ia ser o Rian? Pô, Esse é o Biro. ia ser o Biro, De também, titular. também não tem quem colocar. E na lateral esquerda, a gente não tem informação se o Hugo, por exemplo, precisava ser preservado ou foi só realmente uma opção, mas também não tem outro jogador para colocar. Então, eu acho que isso também fica... Beleza, é mais um problema do elenco em si, da falta de peças, do que uma escolha errada. Isso na mesmo. nossa avaliação para nota da comissão técnica entra justamente nesse ponto também, de não ter opções, de estar muita gente de desfalque
ter que trabalhar com o que tem. E trabalhando com o que tem, a vitória veio, então pode ser uma nota até que relativamente alta. Vitória vem, encaminhamos a classificação, se Deus quiser. E, cara, o mais importante é retomar confiança, focar no brasileiro, focar na Sul-Americana, que é onde aproveitar que o jogo agora bastante. é dentro de casa contra o Fortaleza, muito importante para conseguir fazer mais uma vitória, 3 vitórias seguidas. Continuar marcando gol, que também é muito importante para a gente não voltar para esse marasmo de ficar sem gols. E aproveitar também esse elenco, dar uma rodada também para a gente ver as peças que realmente podem ser utilizadas. Hoje a gente viu que o Pedro Raul pode sim ser utilizado. O Giovani pode ser utilizado como uma peça importante. Mateuzinho e Fagner podem ser usados. Então acho que é importante também fazer essa mescla. Eu acho que é isso, família. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, que a gente está trazendo cada vez mais vídeos como esse de pós-jogo. Vamos trazer tier list, vamos trazer inúmeros vídeos com a gente aparecendo. Curte esse vídeo, compartilha com quem quer ouvir um pouquinho sobre o Corinthians, né? Até com quem não quer, pode compartilhar, viu? Tamo junto. E é isso, rapaziada. Valeu, viu? Vai Corinthians. Tamo junto, vai Corinthians.